te amo. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olá, um bom dia a todos. Hoje mais um dia. Deus nos deu o privilégio de amanhecer e com isso nós podemos estar falando um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, hoje, ou melhor dizendo, confesso que desde ontem eu venho refletindo sobre um determinado assunto que mexe comigo de vez em quando. Como sempre eu começo dizendo, não tem nada a ver com pré-julgamentos, com Deus está levando para o lado pessoal. É nada disso. É que a palavra de Deus ela tem que ser levada, para as pessoas, para que elas possam entender o significado da palavra cristão, que é uma palavra muito importante, é uma palavra que nos traz responsabilidades. Ser cristão, irmãos, não é fácil não. Para e pensa para você ver, ser cristão não é fácil. Uma pessoa que definitivamente decide ser cristão, ela sofre retaliações de diversas maneiras e de diversas pessoas que são contra os princípios e a palavra de Deus. Irmão, às vezes eu fico pensando que irmão, é uma bênção ser cristão. Sabia disso? É muito bom ser cristão. Seguir o que Jesus quer, Fazer o que Jesus pede, que Deus quer de nós. Porque eu confesso, irmãos, eu não vou negar, não sou hipócrita. Seguir a Bíblia, irmãos, seguir a Bíblia não é fácil. Porém, eu vou lhe dar uma boa notícia. Não tem como dar errado, irmãos, se a gente seguir a Bíblia. A palavra de Deus, ela foi um presente de Deus para nós. Nas Escrituras aqui tem ensinamentos para todo tipo de problemas que a gente possamos imaginar. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ela tem conselhos matrimoniais, tem conselhos para a gente saber lidar com nossos pais, educar os filhos. Tem conselhos para nós aprendermos a lidar com nossos irmãos na fé, com as pessoas de fora. A palavra de Deus ela nos ensina a praticar o amor, porque ninguém nasce com essas qualidades. Tá entendendo? Mas à medida que nós conhecemos, nós entregamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus e se declaramos cristãos, é certo de que nós vamos buscar a fazer, a nos esforçar o máximo possível para fazer as coisas que agradam ao Pai. Isso é uma coisa normal,
Mas às vezes eu fico pensando nos dias de hoje, falando aqui, e principalmente falando de Brasil, onde nós somos livres para pregar a palavra. Tá entendendo? Nós somos livres para estar falando de Deus. E tem uma pergunta que eu lhe faço. As pessoas lhe reconhecem como cristão quando nós não estamos dentro da igreja? No seu local de trabalho, quando alguém olha para você, a pessoa sabe que você é uma pessoa cristã através da sua fala, através do seu comportamento, na sociedade, nas ruas, as suas vestimentas. Eu não estou dizendo que isso aí, irmão, é motivo para para denegrir a imagem de ninguém. Mas vamos dizer, vou citar um exemplo. Quando você vê um soldado militar, em qualquer lugar, fardado, quando nós vemos um soldado na rua ou em qualquer lugar fardado, ninguém precisa falar para nós que ele é um militar, precisa, porque ele está de acordo com o que ele está seguindo. Quando você vê um médico, um estetoscópio, né, que fala, estou até meio enrolado, ele aqui no pescoço, com um jaleco branco, né? Principalmente quando você é chamado para o atendimento, aí você tem certeza que ele é o médico. Você nem precisa perguntar, você sabe que ele é o médico, porque ele está caracterizado. Então eu venho refletindo nos dias de hoje. Será que nós, falando de mim também, estamos fazendo o que é certo para podermos ser chamados de cristãos? Há poucos dias atrás eu estava explicando a diferença, irmãos, a diferença do fazer e do servir. É uma grande diferença. Quando nós nos preocupamos somente em fazer as coisas para Deus, isso virou uma coisa automática em nossas vidas. É como se nós seguíssemos um padrão. Eu passo por aquilo que foi me passado, eu faço, eu termino, acabo, eu vou embora para casa. E o meu ministério acaba ali. A minha vida acaba ali em Cristo. Porque depois na rua eu não falo mais de Deus. Não estou dizendo também para ninguém ser uma pessoa fanática, né? Toda hora parar os outros na rua, né? A todo momento querendo deixar, né, até mesmo algumas pessoas constrangidas pelo modo de querer ser cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem hora que eu penso, tá entendendo? Aqui no Brasil nós somos um país livre para falar da palavra de Deus. A qualquer lugar, a qualquer momento, você pode falar de Jesus, dos seus ensinamentos, o modelo de Jesus, o que ele nos deixou de legado. E o que ele requer de nós. Mas muitos países, sabem vocês, que isso não pode ser feito. Principalmente nos países comunistas, vamos dizer China, que há pouco tempo agora, há muito tempo já existia isso, mas agora foi declarado mesmo. Agora lá não pode mais ser falar de... Não pode nem ter Bíblia não mais, você quer saber? Vamos falar da Coreia do Norte, não pode falar de Jesus. Se pegar é condenado, se pegar pode chegar até a morte. Vamos falar dos países
islâmicos. Lá, a crueldade, então, se falou que é cristão, irmão. Tchau. Os verdadeiros cristãos morrem por Cristo. Não negam, não se convertem ao islamismo somente para não ser morto. Mas deixando isso um pouco para trás, agora eu quero falar de pessoas que verdadeiramente no passado, irmãos, demonstraram a sua devoção por Cristo e não pararam e pagaram um preço muito alto por causa disso, mas levaram até ao fim, porque não somente cristãos eles eram. De vez em quando eu paro para escutar aqui, tá? Não vou perder o raciocínio, não. Olha o som, ó. Te adorarei. Estás aqui. Te adorarei. Te adorarei. Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês, eu vou ler um trecho aqui agora para vocês entenderem o que eu quero dizendo. O que eu quero dizer. Olha o que os verdadeiros cristãos faziam. Irmãos, lá na primeira era cristã, nos tempos de Jesus lá, irmãos, tem uma passagem. A passagem dos Atos dos Apóstolos começa a falar. Começa a falar aqui no capítulo 4 de Atos, sobre Pedro e João perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio naquele tempo? O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus. Ou seja, novamente eu vou lhe dizer, o Supremo Tribunal dos Judeus é como se fosse nos dias de hoje o nosso Supremo Tribunal, né? Que é mantido por... Eu acredito que é 11, né? Agora eu estou até meio enganado. É 11 ministros que decidem a vida das pessoas. Principalmente nos dias de hoje. Não tem mais poder, né, legislativo, executivo. Hoje em dia só prevalece o poder judiciário, né? Porque ninguém pode mais fazer nada que eles vão lá, carimba lá e diz que está errado e pronto. E manda para a cadeia. Naquele tempo também existia o Sinédrio. E dessa mesma maneira eles se comportavam, porque quando João e Pedro estavam naquele momento, em nome de Jesus, falando da palavra de Deus e curando pessoas, aquilo serviu de preocupação para algumas pessoas, incomodava algumas pessoas, mas eles eram verdadeiros cristãos. Então a passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vem dizendo, aqui está falando de Pedro e João quando foi levado ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal dos Judeus, porque estava falando da palavra. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram os saduceus naqueles momentos? Os saduceus, eles também eram membros do Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio. Eles, embora não acreditassem na vida após a morte, ou seja, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso, embora eles também fizessem parte do Supremo Tribunal dos Judeus, eles tinham um conflito com os próprios membros do Supremo, que eram os fariseus. Está entendendo? Mas por que eles ocupavam cargos lá na política do Supremo Tribunal, os saduceus? Porque eles eram pessoas influentes, pessoas ricas naquele tempo. Igual nos dias de hoje. Tem pessoas nos dias de hoje que estão no meio aí porque tem muito dinheiro, tá entendendo? Os saduceus eram assim, eles eram pessoas influentes e politicamente dizendo isso. Ao contrário dos fariseus, que também era perito na lei, e eles eram admirados pelos povos, porque eles dedicavam o seu tempo
a tomar conta dos rituais religiosos naquele tempo. Porém, eles também, irmãos, eles não cumpriam a lei, eles gostavam, os fariseus eram as pessoas que gostavam muito de destaque, tá entendendo? Esses membros, na realidade, resumindo, os fariseus e os saduceus, ambos membros do Supremo Tribunal dos Judeus, eram pessoas corrompidas, principalmente em se tratando da palavra de Deus. Então perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição entre os mortos. Eles estavam preocupados, tanto os capitães, os saduceus, fariseus. O que esses dois estão fazendo? Pedro e João. Eles não gostaram nada de ele estar pregando a palavra e anunciando a ressurreição. Né? Então agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou um número desses quase 5.000 pessoas. E o que aconteceu? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Anás, o sumo sacerdote, né, o principal sacerdote ali do Supremo Tribunal, do Sinédrio, junto com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, colocaram Pedro e João no meio e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, olha para você ver a diferença de um verdadeiro cristão. Ele estava diante de pessoas importantíssimas que poderiam decidir a vida dele naquele momento, poderia manter trancafiado na prisão até levar até a morte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, porque eles tinham havido curado um homem há pouco tempo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todos o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que está curando, que este está curando diante de vós. E Pedro disse ainda para eles: ele que é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então o que aconteceu? Eles vendo Pedro e João informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Espera aí, uma coisa é eles não aceitar que Pedro e João falavam em nome de Jesus, mas eles não podiam negar pelos sinais que eles faziam. Todavia, mandando eles embora do Sinédrio, porque eles decidiram falar: deixa essas pessoas, deixa eles embora. Vamos evitar confusão, não, que já está cheio de gente lá fora em manifestação já. Mas eles começaram a colocar no coração e perguntaram: o que havemos de fazer com esses homens? A todos que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro e não podemos negar. Então eles não gostavam, mas eles admitiam que Pedro e João falavam em nome de Jesus. Então, então eles começaram a bolar uma estratégia para eliminar esse Pedro e João. Então eles começaram a falar: para que isto, porém, não se espalhe mais entre os povos, convencemos, vamos tentar convencê-los de parar de falar nesse nome a qualquer pessoa. Então,
chamaram eles novamente, né? Veja bem para você ver. Chamaram eles novamente no Sinédrio para tentar parar eles. E o que aconteceu? Veja bem o que está falando aqui agora no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 34, né, que tem o subtítulo A Intervenção de Gamaliel. No versículo 34 vem dizendo: levantando-se, porém, no Sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre na lei, respeitado por todo o povo, mandou que, por um momento, levassem para fora os apóstolos, Pedro e João. Eles queriam ter um particular ali. Sinédrio, embora também fizesse parte ali, né? No fundo do coração de no fundo do coração de Gamaliel, quer dizer, não Sinédrio, ele via os sinais, que os sinais eram claros. Mas o que ele podia fazer? Ele fazia parte do Supremo também, Tribunal dos Judeus. Ele fazia parte do Sinédrio. Então, vamos dizer uma palavra mais fácil de entender. Ele se omitia muito também, mas acreditava que aqueles sinais eram verdadeiros. Então, o que ele fez? Tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o... Então eles disse: israelitas, tenham cuidado e respeito do que é a vez de fazer esses homens. Isso foi quem? Isso foi Gamaliel alertando os membros do Sinédrio que queriam pôr fim na vida, de qualquer jeito, de Pedro e João. Então Gamaliel disse para eles: tenham cuidado. Ele mandou tirar eles para fora do Supremo e conversaram em particular ali: tenha cuidado, peraí. É como se ele dissesse assim: peraí. Ele fez aquelas pessoas raciocinarem, né? Anás, Caifás, todo aquele povo ali que estava querendo eliminar Pedro e João. E começou a dizer: vejam bem, algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a esse se acercou cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos aqueles que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muito atrás de si. Mas também este morreu e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, Gamaliel alertando ali eles para não fazer nada contra João e Pedro. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-vos, pois se este propósito ou esta obra for de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra eles, para que não aconteça seres também achados lutando contra Deus. Então, pelo raciocínio de Gamaliel ali, os membros do Sinédrio, eles por um tempo, eles facilitaram a vida deles ali e disseram, e concordaram com ele, olha lá, e concordaram com Gamaliel. Isso aqui já está no versículo 40 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tendo chamado os apóstolos, concordaram, mas aí o que eles fizeram? Eles deram uma correçãozinha neles ali para eles ficarem espertos também. O que aconteceu? Chamaram e açoitaram-nos e mandaram que não falasse mais em nome de Jesus. Então os deixaram embora. Porém, os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, alegrando-se. Vejam bem como um cristão, quando está com Deus, tinham acabado de ser açoitados,
e saíram tranquilos, se alegrando, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Olha para você ver, eles foram açoitados e ainda estavam felizes ali. E todos os dias no templo e nas casas não pararam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer sobre o que são os verdadeiros cristãos? A todo tempo, irmão, eles não têm medo de levar a palavra de Deus. Doa quem doer. Eu, particularmente aqui, se for falar assim, o que eu estou fazendo aqui é nada mais do que está escrito aqui, irmãos. Vejam bem. Olha o que está escrito aqui. O que Jesus nos deixou em Marcos 16, 15. E disse-lhes, isso é Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então isso aí é uma ordem de Jesus. Jesus não está pedindo, né? E você quer saber mais um pouco ainda? Em Mateus 24, 14 está dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, o que eu quero dizer? Jesus está dizendo aqui em Marcos, em Mateus, que o evangelho seria pregado de qualquer jeito a toda a criatura e a todas as nações. Se nós voltássemos lá no tempo passado, irmãos, né, ele dizia que antes de chegar ao fim, o evangelho teria que ser pregado a todas as criaturas e a todas as nações. Isso para quê, irmãos? Para ninguém reclamar mais tarde, no julgamento, quando Jesus voltar, que não ouviu a palavra de Deus. Naquele tempo não existia internet, não existia redes sociais, era muito mais difícil. As pessoas teriam que pregar no deserto, as pessoas teriam que pregar de tribo em tribo, as pessoas teriam que pregar, atravessar mar. Hoje não, irmãos, hoje nós temos tudo facilitado. Nós temos a internet, nós temos congregações perto de nós para todo qualquer tipo. Está entendendo? Então está muito fácil. E mais importante de tudo, a palavra de Deus está chegando a toda criatura e a todas as nações. Isso é mais uma certeza que a volta de Jesus está próxima. Então, irmão, resumindo, o que eu quero dizer para mim, para todos, que vamos, como cristãos, como nós se identificamos, vamos demonstrar também ser cristãos. Eu não estou dizendo para você levar uma vida, certo? Tenta me entender. Não é para você se tornar um fanático, mas deixe claro na sua vida de quem você é, quem você representa e quem você adora. Tem uma frase, irmãos, que fala o seguinte. Se você for um cristão, um verdadeiro cristão, seus vizinhos saberão. O que essa frase quer dizer? Você pensa bem o nosso convívio aqui fora da igreja. Será que eu sou aquela pessoa que só fala palavrão o dia inteiro, que a vizinhança toda escuta? Eu estou o dia inteiro brigando com a minha mulher, amaldiçoando meus amigos, estou falando mal dos outros, estou gritando dentro de casa, coisa feia, né? Então nós temos que ser exemplo, tá? Imperfeito nós somos. Algumas vezes nós vamos sair da casinha, vamos dizer assim. Mas isso aí a gente dobra o joelho, pede perdão a Deus e vamos começar a fazer o que é certo novamente.
Então essa é a ideia, irmãos, que sejamos verdadeiros cristãos, não somente ouvintes da palavra. E que nosso ministério, irmãos, ele não termina dentro da congregação, nós somos servos 24 horas. Então que cada um tenha um bom dia, um ótimo dia de trabalho para quem está partindo agora, logo cedo, né? 7h41, alguns já estão até trabalhando. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E que nós podemos juntos estar conectados na mesma visão, que é trabalhar para Deus. Que isso é o que vai nos manter firmes na fé. Porque se esse raciocínio que nós trabalhamos para Deus mantém em nossa mente, nós nunca vamos olhar para o lado. Porque Deus não é culpado pelo que as pessoas fazem. Então o meu objetivo maior quando eu vou na igreja é Deus. Não é o irmão do lado, não é quem está pregando, não é nada. Né? Nós temos que respeitar cada um, mas nosso objetivo é Deus. Então Deus não é culpado, porque quando nós olhamos para o lado e começamos a desanimar e muitas vezes querer desistir, é como se nós olhássemos para Deus e falasse assim: Senhor, está tudo errado, o Senhor não vê o que está acontecendo? Não, irmão, a igreja está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o que decide as coisas. Mas assim como Deus foi paciente conosco, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Deus é paciente com todo mundo também. Então, se tem alguém do lado errando, é Deus, está tendo paciência, está dando uma chance para ele também, igual deu para nós. Se tem alguém que está pregando e a palavra está em desacordo, Deus também está tendo paciência com ele, porque se com o tempo não for pregada a palavra da maneira que a Bíblia pede, também vai ser tirado. O rei Saul, ele não foi ungido e no segundo ano ele já foi rejeitado. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Como a Bíblia fala, ele preferiu sacrificar. Embora ele tenha sido rejeitado no seu segundo ano de mandato, o rei Saul, ele ainda reinou por 40 anos. Olha a paciência de Deus. Então, irmão, não se preocupe com ninguém do lado, não. Vai na igreja, principalmente preocupado com o Deus. Gratidão por Ele estar presente em nossas vidas. E saiba, a igreja está na mão de Jesus, que de tudo sabe. E no momento certo, se quem tiver em desacordo, Deus vai cuidar. Tá certo? Para Deus é muito simples Ele falar assim: vem cá, irmão, vem cá, senta aqui um pouquinho agora, que você precisa ouvir um pouco a palavra. Ou então, irmão, dá licença um pouquinho para mim. Sabe por quê? Porque tem um outro irmão aí que está precisando falar umas coisas que você não está fazendo. Tá? E já há muito tempo eu estou dando uma oportunidade para você refletir, mas né, já está passando tempo demais. E a palavra tem que ser... Nós estamos lidando com pessoas que precisam ouvir a verdade. A palavra. Tá entendendo? Irmãos, obrigado por tudo. Tenham todos um bom dia. Que Deus lhe dê paz, ânimo e alegria no coração. Hoje eu falei um pouquinho a mais, mas é o que nós temos por hoje. Muito obrigado por tudo. Tenham todos um bom dia.